lá, vamos falar do Náutico a partir de agora. Ontem o Náutico voltou às atividades no CT, no período da tarde, e tivemos, antes mesmo da movimentação, a apresentação do goleiro Lucas Maticoli, que vem do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Foi anunciado pelo clube e apresentado ontem oficialmente, antes da movimentação, e o goleiro ainda vai aguardar a sua regularização, a publicação de seu nome no boletim da CBF, para ficar à disposição para o duelo diante do Caxias, que sofreu alteração. O Náutico enfrentaria o Caxias neste sábado às 5 da tarde nos Aflitos, mas a partida passou para o domingo às 19 horas, no mesmo local, com uma alteração feita pela CBF. Então, o Náutico queria jogar no sábado, passa sua partida para o domingo às 19 horas. E o elenco alvirrubro volta aos treinamentos na tarde de hoje, também no CT. O entrevistado da vez será o atacante Cauã, que foi uma das opções do técnico Mazola Júnior quando o jogo já estava 2-0 para o São José na última segunda-feira. Cauã é aquele mesmo, né, que até com a utilização de Cauã Maranhão à época na Copa do Nordeste e também no Campeonato Pernambucano, era chamado pelo torcedor de Cauã Santos. Passou aí mais de 70 dias entregue ao departamento médico, e com isso agora o retorno, né, de um jogador que teve uma lesão importante e que aos poucos vai retornando à equipe do Clube Náutico Capibaribe. 3 atletas do Náutico voltaram aos treinamentos nesta última quarta-feira. O zagueiro Joécio, que estava até então em processo de transição física, treinou normalmente com os demais companheiros. O zagueiro /volante Marco Carvalho também fica à disposição do Timbu. E o lateral direito Arnaldo, um alento para a lateral direita do Náutico, que não teve nem o Arnaldo e nem o Danilo Belão na última partida na Grande Porto Alegre. Então, com isso, o retorno de Arnaldo para o setor pode ser o titular da equipe para esse confronto diante do Caxias. O lateral esquerdo, Diego Matos, segue no departamento médico alvirrubro com uma tendinite glútea, enquanto o outro lateral direito, o Danilo Belão, iniciou o processo de transição física. Quem ainda é tratado como dúvida para esse confronto diante do Caxias é o lateral esquerdo, Luiz Paulo. Segue com um inchaço no rosto depois daquele choque de cabeça, ainda na primeira etapa do jogo diante do São José, quando ele acabou sendo substituído, cumprindo aquele protocolo de concussão das partidas do futebol, tanto a nível nacional como também mundial. Choque de cabeça é sempre perigoso e ele acabou sendo substituído. Esse inchaço ainda não foi diminuído e o lateral ele segue sob observação. Então o Náutico perdendo aí provavelmente a opção de Luiz Paulo. Vamos aguardar aí o decorrer da semana, mas por enquanto o jogador não está com um nome certo na lista de relacionados de Mazola Júnior. Mazola Júnior este que durante toda a semana, depois dessa derrota diante do São José e do fraco desempenho do Náutico nas últimas partidas, embora o lampejo, né, de um bom resultado e de uma boa atuação diante da equipe do Remo, a cadeira de Mazola Júnior é contestada pelo torcedor alvirrubro, embora a diretoria do Náutico trabalhe com a permanência do treinador para esta semana. O Náutico não tem muito tempo a perder, e por mais que muitos pronunciem que a Série C está apenas no seu início, mas é bom a gente destacar que 1/3 da primeira fase, a chamada fase de classificação, já se passou, e o Náutico hoje é apenas o 12º colocado na tábua de classificação. Para isso precisa de uma recuperação o quanto antes, e já se começa a se contestar a presença de Mazola Júnior no comando técnico da equipe. 4 jogadores estão de saída do Náutico. O primeiro já foi anunciado de maneira oficial pelo clube através de seus portais. O atacante uruguaio Leandro Bárcia fez 17 jogos com a camisa do Náutico, 1 gol e 2 assistências. Leandro Bárcia, que perdeu inclusive a última partida por conta de lesão. E as lesões, que já eram comuns desde a sua vinda para o Náutico logo, né, durante a temporada,
Já em outros clubes, o uruguaio sofria com esses problemas e no Náutico não foi diferente. Foi o principal problema que fez com que o Leandro Bárcia fosse carta fora do baralho da equipe alvirrubra para a sequência da terceirona. Um outro nome que também já foi citado aqui dentro do nosso programa é o do volante Lohan. Lohan fez 13 jogos com a camisa do Náutico, 12 na condição de titular, e sua última partida foi no dia 27 de abril. Lohan perdeu espaço principalmente com a saída do técnico Alan Al. Depois que Alan Al deixou o comando técnico da equipe, Lohan ele não teve mais a preferência. Lohan inclusive passou um certo tempo entregue ao departamento médico, voltou ali nas semifinais do campeonato pernambucano, mas com a chegada de Mazola Júnior, ele acabou não tendo a preferência do atual treinador. Então Lohan é outro que deve deixar o Timbu. Assim como o volante Marcos Júnior. Parece até uma informação requentada, mas na verdade o Náutico agora e até o próprio empresário do atleta já procuram um novo clube para Marcos Júnior. Marcos Júnior já está fora dos planos desde a reta final do campeonato estadual, quando foi mal numa partida diante do Retrô e ainda sob o comando de Alan Al, não teve mais oportunidades. E agora com a chegada de Mazola Júnior, também perdeu espaço na equipe titular e até mesmo em alguns momentos na lista de relacionados. E o outro nome que o Náutico inclusive já trata de seu distrato com o Santos é o atacante Fernandinho. Fernandinho fez apenas 11 jogos com a camisa do Náutico, foram 4 partidas como titular e o seu último jogo foi bem mais atrás até do que o próprio Lohan, dia 17 de março. Então o Fernandinho é outro nome que o Náutico já negocia sua saída com o clube de origem, que é o Santos, para fazer a devida devolução e não contar mais com os serviços deste jogador. Houve o detalhamento da tabela de jogos do Náutico na Série C, da 9ª à 12ª rodada da competição. O Náutico ontem viu partidas serem desmembradas e cá para nós horários que são bem complicados para o torcedor alvirrubro nas 2 partidas que o Timbu fará no Estádio dos Aflitos. Na 9ª rodada, em casa, o Náutico recebe o Floresta numa segunda-feira, dia 17, às 8 da noite. Depois, numa também segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João, o Náutico fora de casa enfrenta a Aparecidense, lá em Aparecida de Goiânia, também numa segunda-feira, às 8 da noite. Na 11ª rodada, o Náutico, dia 4 de julho, numa quinta-feira, às 8 da noite, enfrenta a equipe do Confiança, nos Aflitos. E na 12ª rodada, no dia 7 de julho, é um domingo, o Náutico vai até Tombos enfrentar a equipe da Tombense às 19 horas. Então foram as 4 rodadas que acabaram sendo desmembradas do Timbu nesse meio tempo da Série C do Campeonato Brasileiro. A arbitragem para esse jogo diante do Caxias no próximo domingo, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Ele apita o jogo entre Náutico e Caxias. Márcio Iglesias Araújo Silva e Janistone Rabelo de Melo são os assistentes, também piauienses. E o Michelangelo Almeida, que é aqui do quadro de Pernambuco, será o 4º árbitro desse compromisso. Levar em conta que Antônio Dibe, árbitro de 41 anos, já comandou um jogo do Náutico nesta temporada. Náutico 1, CRB 1, um jogo da Copa do Nordeste ainda em sua fase de grupos. É bom lembrar que esse é o 3º jogo de Antônio Dibe, né, como árbitro nesta Série C. Ele já comandou o Remo 1, Floresta 0, jogo que aconteceu em Belém, e a derrota do Londrina em casa para o Ipiranga pelo placar de 4-0, ainda no começo da competição. Ingressos para esta partida estão à venda e tem até uma promoção especial para o torcedor do Náutico que não é associado. Torcedores que levarem 3 quilos de alimentos não perecíveis, né, para esse duelo têm direito a um ingresso no setor Caldeirão. Setor Caldeirão este que para o sócio torcedor do Náutico terá aí a liberação de maneira gratuita.